6, versos 1 ao 18. A Bíblia nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças em vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados no dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devíeis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepetuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esta é a palavra de Deus. Uma das certezas que nós temos quando olhamos para tudo aquilo que vemos é que a cada dia que passa, o mundo entra numa convulsão
em todas as áreas. É convulsão moral, convulsão natural. As pessoas, elas a cada dia que passam, aparentemente estão mais insensíveis umas com as outras, né? E uma verdade que nós olhamos na Escritura é que isso não começa de agora, né? Isso começou desde o dia que o homem se desconecta de Deus e passa a, por decisão própria, querer viver a vida ao seu próprio jeito, dirigido pelos seus próprios prazeres, movido pelos seus próprios desejos do coração. Quando olhamos para esse texto de 2 Pedro, Pedro está escrevendo a sua segunda carta para uma igreja que havia passado por momentos de sofrimento, que estava passando por momentos de sofrimento, e tinha ouvido de Pedro algumas falas sobre como deveriam se portar diante do sofrimento. Quando nós olhamos para a primeira carta, que nós estudamos ela toda, nós vamos perceber que Pedro está dizendo para aquela igreja: olha, vocês precisam enfrentar as tribulações de vocês com a confiança de que Deus está cuidando de vocês, embora por breve tempo vocês estejam passando por dores e sofrimentos. E as dores e sofrimentos daquele povo que eles estavam passando eram perseguições, lutas, mortes, sendo colocados em teatros, no Coliseu, para serem devorados vivos por leões, sendo decapitados por imperadores, empalados em praça pública, ateados, queimados, vivos. Esses eram os sofrimentos que aquele povo estava passando. E Pedro olha para eles e diz: olha, ainda que vocês estejam passando por essas dores e sofrimentos, entendam que existe um Deus que está moldando vocês e preparando vocês. Por mais que você morra aqui, você reinará eternamente com Cristo. Quando lá no final da sua carta ele fala assim, por isso que ele fala lá no final da sua carta, né, diz assim: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós, mas também sabendo que tribulações como estas, outros irmãos têm passado em outros lugares. O ensino de Jesus para nós é: as nossas ansiedades, as nossas tensões, os nossos medos precisam ser lançados na presença de Deus, lançados sobre o Senhor, e temos que ter a convicção de que não somos os únicos a sofrer tribulações e provações desse mundo, né? Muitas vezes, muitas pessoas até entendem, por entender equivocadamente, ter uma visão equivocada da sua própria vida, se entendem ou se percebem como as pessoas mais sofredoras de todo mundo. Não. Se você é discípulo de Jesus, você precisa olhar para os sofrimentos que você passa e entender que são sofrimentos mesmos. Essas ansiedades doem, machucam na alma, precisam ser tratadas em primeiro lugar. O primeiro passo que você precisa dar em direção ao tratamento das suas ansiedades não é em direção a um remédio, em primeiro lugar. O primeiro passo é em direção ao Senhor. O segundo passo é em direção a um tratamento, caso necessário. E não podemos abrir mão disso. Mas o primeiro passo que nosso coração precisa dar é em direção ao Senhor, em direção a uma vida de oração. Por isso que ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque muitas das nossas ansiedades, elas seriam resolvidas se nós fizéssemos maior uso das ferramentas que o Senhor nos deu, como a oração e a meditação na palavra. Com certeza, as nossas ansiedades, elas teriam um menor grau de intensidade no nosso coração. Se estamos fazendo isso, se estamos orando, se estamos buscando, se estamos firmes nesse propósito de lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, aí sim, nós precisamos encontrar auxílios de ferramentas que o próprio Senhor deu como meio comum para nos abençoar. Só que na segunda carta, Pedro, ele tira o foco dessas tribulações e passa a mostrar um problema muito sério na igreja, que eram pessoas que estavam tentando deturpar a fé, pessoas que estavam vivendo uma vida desregrada, pessoas que você fazia a pergunta, né? Essa pessoa converteu, mas converteu de quê? Porque nada muda na vida dessas pessoas, e Pedro começa a fazer alguns questionamentos. Não é de admirar que Pedro, ele fala muito sobre aspecto de santidade. Ele era um judeu que sabia muito bem da história do povo judeu, das libertações que Deus fez e das exigências de santidade que Deus exigia daquele povo, do povo dele, e sempre exigiu. O Senhor sempre exigiu santidade do seu povo.
Só que no final da sua carta, ele vai aprofundar um pouco mais isso. Ele vai dar alguns aspectos de como a nossa vida deve estar diante da verdade de que Jesus irá voltar. Lembrando que Pedro está puxando um ensino do próprio Jesus, quando ele disse, olha, eu voltarei, não vou deixar vocês órfãos, e eu voltarei para buscar vocês. Lá em João capítulo 14, quando os discípulos estavam aflitos com a morte de Jesus, com a iminente morte de Jesus, e Jesus constantemente falando que morreria, Jesus alenta o coração deles, dizendo para eles, olha, não entristeça o coração de vocês, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, eu vou para o Pai, mas eu vou para o Pai para preparar-vos lugar, e em breve eu virei e buscarei você, e onde nós estaremos juntos, reunidos. Né? Só que Jesus, ele ensinando toda essa verdade, ele vira para aquelas pessoas e diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra de Jesus para aqueles homens, para aqueles discípulos, era falando para eles, olha, não entristeça, mas vivam como meus discípulos nesse mundo. E o que Pedro está fazendo no capítulo 3 é justamente isso. Ele já inicia dizendo, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos prescrevo. Em ambas procuro despertar com o quê? Com lembranças. Com lembranças. Pedro está aqui trazendo àquela igreja as lembranças. Ou seja, eram verdades que eles já tinham ouvido, que eles já sabiam, que já estava no coração deles, que já estava na mente deles, e Pedro faz questão, olha, estou escrevendo isso aqui para lembrar você. A ideia de Pedro aqui é como um catequizar, é como inculcar ainda mais. Aquela verdade que você já sabe que você precisa constantemente rever. Então a intenção dele nas duas cartas, e principalmente nessa, é falar de verdades que ele já havia dito, que outras pessoas já haviam dito. E tem um objetivo. Olha o versículo 2 da sua Bíblia, do capítulo 3 de 2 Pedro. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ele olha lá para o Antigo Testamento, os profetas já haviam dito. Ou seja, a história de Jesus e o que Jesus estava falando estava conectado aos profetas antigos. Aquilo que Deus já vem fazendo na história. Por isso que a gente sempre diz assim, ó, você que é membro da nossa igreja, por isso nós sempre repetimos isso aqui, olha, existe um Deus atuando na história toda, que começa lá no Éden e vai até o final no Apocalipse. Existe um Deus na história reconciliando homens consigo mesmo por meio de Jesus. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque obedeciam à lei? Não. As pessoas eram salvas porque elas criam numa promessa. E sabe qual que era a promessa? De um filho da mulher, de um descendente da mulher que foi prometido lá no capítulo 3 de Gênesis, que foi revelada essa história. Eles acreditavam que haveria um remanescente fiel, e o remanescente não era Abraão, Isaac, Jacó, Davi, não. Salomão, não. O remanescente é Cristo. E por isso que a fé deles era numa restauração em um Messias, ou em um ungido de Deus. E esse ungido era Jesus. Então, o que o texto de Pedro está dizendo, olha, eu quero recordar vocês daquilo que o pessoal do passado ouvia. E não somente falavam, mas não somente eles, bem como o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Eu quero lembrar vocês disso. Eu quero lembrar vocês dos ensinos que os apóstolos também disseram. Pare e pense comigo aí na sua casa. Ensinos que veio dos profetas, ensino que veio dos apóstolos. Deus está em toda a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida em fragmentos. Então existe uma história que Deus está desenhando. Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos apóstolos, e agora está falando através de Pedro aqui, que também era apóstolo,
E agora, o que ele estava falando? E aí entra a questão dos últimos dias, do fim dos tempos. É evidente que para a igreja primitiva, a compreensão deles do fim dos tempos é que poderia ser no final da tarde de domingo, como hoje. Eles estavam muito convictos de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Com a deflagração de guerras do Império Romano e a perseguição do Império Romano para com os cristãos, o que eles poderiam perceber e entender é que, olha, está acontecendo aquilo que Jesus falou, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo mortos, expostos em praça pública, mortos em praça pública, inclusive, e está aí, o grande cenário de perseguição está aí. No entanto, o que eles vão perceber, o que nós vamos percebendo na história é que essa história desenrola mais, mas isso começa a acontecer, a perseguição da igreja começa a acontecer justamente quando Jesus pisa no mundo, quando Jesus começa a expor essa obra, e Jesus começa a ser odiado, e Jesus diz para os discípulos, por minha causa sereis odiados também. E a igreja começa a ser perseguida, a igreja começa a sofrer, ou seja, a igreja, desde o primeiro século, ela sofre perseguições, ela sofre tribulações, dando para nós a grande pista que a igreja passará por tribulações, e pela grande tribulação, inclusive, no final. A igreja sofrerá sim. Por isso que o Senhor muniu a igreja dele de ferramentas para que elas possam suportar. Por isso que Deus abrevia os dias para que a igreja dele possa suportar. Então, nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, nós estamos vivendo os últimos dias. Quando começou os últimos dias? Desde a primeira vinda de Cristo. Nós estamos vivendo um milênio de reinado de Cristo, onde Cristo está reconciliando homens com Ele mesmo, o Evangelho está sendo pregado a toda criatura, vidas estão se rendendo ao Senhor, e esse tempo está se findando. Se nós olharmos para Daniel, nós estaríamos na última semana de Daniel, na sua primeira parte. Na sua primeira parte, nós estaríamos na primeira parte da primeira semana, da última semana, da semana de Daniel. Quando nós olhamos para essa realidade, nós olhamos então, olha, estamos, os sinais dos tempos estão aí. Quando nós olhamos para a ideia de Covid-19, pandemias pelo mundo, é óbvio que não tem como nós dizermos que o Covid-19 tem as mesmas proporções da peste negra. Não tem. O mundo não estava globalizado como era naquele tempo. Teve países que não ouviram nem falar, e nem viram falar, e nem receberam peste negra. E outras pandemias pelo mundo que aconteceu, não tem como. Todos aqueles eram sinais de que Jesus estava voltando? Sim. No entanto, não tem como nós negarmos que esse sinal é um sinal muito mais forte. O mundo inteiro está de joelhos diante de uma pandemia. O mundo inteiro está de joelhos diante de uma pandemia, e o mundo inteiro está de joelhos diante de um medo do que isso pode acontecer em termos de mutações genéticas, que o próprio vírus pode receber. Hoje nós temos meios, a letalidade é curta, mas nós não sabemos o que vai acontecer com isso. Nós não sabemos onde isso vai parar. Nós não sabemos quais serão as novas pandemias. E é evidente que no mundo globalizado, a intensidade das pandemias são maiores. Quanto maior a população, a intensidade das catástrofes, elas são muito maiores. Não tem como. Então eu quero dizer para você, abre os olhos, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, se você é discípulo de Jesus, existem algumas verdades que você precisa aprender à luz desse texto. A primeira verdade é que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, muitos esnobarão a nossa fé. Muitos esnobarão a nossa fé. É o que ele vai dizer do verso 3 ao verso 7. No verso 3 ao verso 7, ele vai dizer que existirão pessoas, ele olha, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Essas pessoas, por isso que ele diz, né, olha, antes de tudo, virão escarnecedores. Escarnecedores é aquelas pessoas esnobadoras, snobs, e a direção do escarnecimento é justamente a fé, a convicção de que os discípulos de Cristo têm da volta de Jesus.
do retorno de Jesus, das verdades do Evangelho de Jesus. Nos últimos dias, muitos estarão abusando da fé de vocês, esnobando a fé de vocês. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que andam pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios prazeres. E aqui tem uma verdade interessante. Existem pensamentos que norteiam toda a história. Por cada fase da história existe um perfil de pensamentos. Se você vai no mundo católico romano ou na Idade Média, você vai perceber que o pensamento eclesiástico romano era muito forte, então norteava tudo. O cristianismo, na Idade Média, ele definia a economia, ele definia a religiosidade. Depois do século IV, a igreja cristã ela domina todo o Império Romano, e domina toda a Europa, e domina todo o mundo, passa a ser a religião oficial do Império Romano, e o pensamento cristão católico romano naquele tempo, ele domina tudo. Com o passar dos tempos vem o iluminismo, por exemplo. No iluminismo, o pensamento, a ideia de razão, ela toma muita força, a ponto de as pessoas não acreditarem em nada, absolutamente nada que não possa ser provado pela ciência. E nesse tempo, a verdade absoluta era racional. E esse mundo moderno, se você falasse para eles, olha, Deus existe, a pergunta deles é, me prova que Deus existe. Me prova que Deus existe. Se você me provar que Deus existe, eu acredito. Só que o tempo que nós estamos vivendo não é muito assim. O tempo que nós estamos vivendo não é um tempo que se apega a uma verdade. Porque no iluminismo, no racionalismo, se apega à verdade da razão. No tempo que nós estamos vivendo, não se apega à verdade da razão. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de muitas verdades. Um tempo que a gente chama de plural. Muitas verdades. Cada um faz a sua. É verdade à sua moda. É verdade ao seu jeito. É verdade ao seu jeito. Quando nós falamos dessa ideia de verdade absoluta, tem pessoas que chegam a tremer de raiva porque não admite que exista uma verdade absoluta. Isso muito por conta de pensamentos como o de Friedrich Nietzsche, que dirigiu a sua vida pelos seus próprios prazeres. Viva a sua vida, intensifique-se nos seus prazeres, faça a sua verdade pautada nos seus próprios instintos. Não se entregue a religião nenhuma, a verdade de Deus, porque Deus está morto, e não se entregue a nenhum tipo de racionalismo, porque a razão ela tem o seu limite e não pode trazer resposta. E o que nós estamos vivendo hoje é um cenário em que as pessoas vivem nas suas próprias paixões e nos seus próprios prazeres, justamente porque existe um pensamento correndo, solto, que está em todos os lugares, inclusive dentro da nossa própria casa, que dirige a nossa vida pelo nosso prazer. Eu quero ser feliz. Eu vou separar da minha esposa, a mulher vai separar do seu esposo, porque eu não estou feliz. Eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Pegando o conceito de felicidade e atribuindo a questões sempre particulares e nunca outro-centrada. Eu saio desse grupo, eu vou embora, eu não quero mais me misturar com essas pessoas, somente porque eu quero ser feliz. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus ensinando o contrário disso, né? Se alguém te ferir uma face, ofereça a outra. Ame o teu inimigo, ore pelos que vos perseguem. No entanto, o que nós vemos hoje não é isso. Existem pessoas nos tempos de hoje que, em busca dos seus próprios prazeres, o que elas fazem? Elas esnobam, ridicularizam a crença em Jesus. Ridicularizam a crença do retorno de Jesus. No entanto, Deus está na história, como diz o verso 5 ao 7, porque deliberadamente eles se esquecem, essas pessoas, elas se esquecem de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que Pedro vai dizer para aquele povo? Para esses escarnecedores, essas pessoas que esnobam da fé cristã, eles se esquecem de que Deus já está fazendo uma obra. E aí ele reporta aquilo que aconteceu no dilúvio. Por conta das pessoas viverem pelos seus próprios prazeres, essas pessoas, elas receberam em si mesmas a punição por seu erro.
Ele diz sobre a vida de Noé na sua primeira carta. Ou seja, as punições elas estão aí. Só que Jesus ele aponta, e a Bíblia aponta para uma punição última. Existe uma punição última sobre todas as coisas. E a ideia é que, olha, muitos esnobarão da fé, mas Deus ele tem um propósito com todas essas coisas, e essas pessoas, elas receberão em si mesmas a merecida punição do seu erro. Mas uma segunda verdade que nós precisamos saber é que nós devemos fortalecer a nossa convicção acerca do retorno de Jesus. Ora, nós precisamos fortalecer diante de um mundo que vive pelos seus próprios prazeres, diante de um mundo que tem muitas verdades. Nós que cremos na verdade de Deus, nós precisamos fortalecer a verdade de que Jesus voltará. E fortalecer onde? No nosso próprio coração, na nossa mente. Olha o versículo 8, o que ele vai nos dizer. Há todavia uma coisa, amados, que não devíeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, desapeguem, irmãos, do dia literal. Aqui ele está dando de bandeja o significado de quando Jesus, ou de qual que é o período que compreende o período do reinado de Cristo. É um período em que um ano pode ser 1000 dias, um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos um dia. Ou seja, saia da caixa do Cronos e olha para um Kairos. Deus tem o tempo dele, o jeito dele. A plenitude do tempo é dele, pertence a ele. Então nós precisamos fortalecer a nossa convicção acerca de Jesus, do retorno de Jesus, entendendo primeiro que ela não está condicionada ao meu tempo e ao meu espaço. Muitas pessoas ficam fadigadas, agoniadas, e vejo nesse tempo pessoas tentando encontrar respostas e significados em cada uma das coisas. E acaba se perdendo, porque são muitas vozes, são muitas verdades, é muita gente falando muita coisa. E tentando encontrar e fazer continha, e é conta dos tantos anos de Jerusalém, é tantos anos... E acaba se perdendo justamente, se perdendo no medo, justamente porque fica tentando encontrar alguns detalhes que nem a Escritura nos traz. Jesus disse que voltaria. Antes de nós sabermos, olharmos para o tempo, nós precisamos saber que Ele retornará. E que esse retorno dele não está condicionado em momento nenhum com o meu tempo. Mas existe uma outra atitude aqui, que nós também podemos saber acerca desse retorno de Jesus. Eu preciso, em primeiro lugar, saber que nos últimos dias, que nós estamos vivendo agora, muitos estarão esnobando a nossa fé. E em segundo lugar, eu preciso saber e fortalecer, melhor dizendo, minha convicção acerca do retorno de Jesus. Eu preciso saber também que Deus está preparando esse povo. Olha o que diz o verso 9. Jesus está voltando. É essa a convicção de Pedro. E o que é que Deus está fazendo? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. O que é que esse texto está dizendo aqui? Olha, pastor, esse texto está dizendo que Deus quer então que todo indivíduo, toda a humanidade, ela seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é isso que o texto está dizendo. O texto tem uma direção. Por exemplo, quando você escreve uma carta em direção a alguém. Na época das cartas, você escreveu uma carta lá a pessoas mais vividas, mais experientes e mais jovens do que outras, que são mais adolescentes. Elas escreviam as suas cartas e mandavam para os seus pais que estavam distantes. Essa carta que você mandava para sua mãe, podia a minha mãe pegar e ler como se fosse para ela? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Podia ir lá na carta, estava escrito: eu quero que todos venham na minha casa. Aí se eu pegasse essa carta no meio do caminho, eu era o carteiro desse dia, e levasse para minha mãe. A minha mãe podia interpretar: fulano está chamando a gente, todo mundo, para ir lá para casa. Evidentemente que não era assim. Essa carta tem uma direção. Essa carta tem uma direção. E a direção era a igreja de Jesus.
Eram os discípulos sérios e verdadeiros. Por isso que ele diz, logo no versículo 1, amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Quem são as pessoas às quais o Senhor quer que cheguem ao pleno arrependimento? Todos aqueles que são discípulos de Jesus. Jesus, ele veio para as suas ovelhas. Ele veio para as suas ovelhas. Ele mesmo diz lá em João capítulo 6, não vos escolhi em número de 12, mas um de vós é diabo. Jesus mesmo vai dizer, ora, aquele que vem a mim é porque o Pai o trouxe. E aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ideia de uma fé que atua no nosso coração. Aqui o que o texto está dizendo é, aqueles que creem, eles se arrependeriam. E o objetivo de Deus é gerar arrependimento naquelas pessoas que Deus está chamando. Deus chama, converte, trata essa pessoa, a regeneração acontece, ela foi justificada e ela está agora em um processo de santificação que a glória a espera. E olha o que diz o verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, sabendo que o retorno de Jesus é repentino, olhando para o retorno de Jesus e sabendo que até a criação ela sofrerá os seus efeitos. Jesus está voltando. Não tem tempo, que eu sei, não dá para marcar a hora. Eu preciso me preparar, saber que o Senhor está me preparando para isso, e isso será de repente. Então, se por um lado eu preciso saber que nos últimos dias muitos esnobarão a fé, por outro, eu preciso saber que eu preciso fortalecer a minha convicção acerca do retorno de Jesus. Jesus está voltando. Mais certo do que a sua morte, do que a nossa morte, é o retorno de Jesus. Porque pode ser que nós não enfrentemos a morte e ele volte antes. Por isso, mais certo é o retorno de Jesus do que a nossa própria morte. Porque Jesus, ele pode retornar. Ele vai retornar e muitos estarão vivos ainda. Mas uma terceira verdade sobre o retorno de Jesus está do verso 11 até o verso 18. E aqui eu queria pausadamente que você abrisse a sua Bíblia, se você a fechou, e olhasse lá no capítulo 3, do 2 Pedro, versículo 11 ao 18. Porque se, por um lado, muitos esnobarão, por outro, eu preciso fortalecer a minha convicção acerca do retorno de Jesus, por outro, eu preciso viver uma vida de busca constante por santidade. E eu queria falar um aspecto que eu ouvi certa vez de um pastor, que como é difícil para o nosso tempo entender isso, uma vez que nós estamos vivendo um tempo de dirigir pelos nossos próprios prazeres, e as pessoas dirigidas pelos seus próprios prazeres. Nunca vimos na história do mundo, do Brasil, um número tão grande de cristãos. Nunca, nunca. É muito grande o número de cristãos. E cristãos sérios. Cristãos nominais, mas no meio de cristãos sérios também. No entanto, nós não vimos, vamos dizer assim, tanta igualdade de pessoas que se dizem cristãs, como pessoas que vivem suas vidas normais dirigidas pelos prazeres. E é uma pergunta que eu sempre faço. Se não há aspectos de santidade, de mudanças de vida, de conversão, a pessoa converteu de quê mesmo? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para você. Você é convertido? Do que você converteu? Do que você converteu, afinal de contas? Do que você converteu? Qual foi? O que mudou na sua vida? Ah, pastor, eu ia no boteco no domingo à tarde e ficava até de noite, e agora eu vou na igreja no domingo. E agora que não tem igreja, o que você faz? E agora que nosso templo está fechado?
A missão continua, mas o templo está fechado. O que você faz? Se a igreja for perseguida, o que você vai fazer? E os templos tomados, saqueados, como existe isso acontecendo em todo lugar do mundo. Na Europa aconteceu. No berço do cristianismo aconteceu. O que te faz acreditar que no Brasil não pode acontecer? E Deus estando no controle de toda essa história. Ah, pastor, eu era uma pessoa que bebia muito e agora eu não bebo. Tá. Só por isso. Existem muitas pessoas que não bebem e vivem pelos seus próprios prazeres também. Nós não podemos condicionar a nossa vida de conversão apenas a um elemento ou outro. É uma vida inteira de santidade. Alguns dias atrás, eu mencionei um trecho de um livro chamado Criados à Imagem de Deus, de Anthony Huckman. E ele fala sobre alguns aspectos da nossa vida de santidade, que nós somos chamados para viver uma vida de santidade. E ele vai mostrar que a santidade, ela é bilateral. Eu atuo participando da minha santidade. Sou eu que tenho que tomar decisões sérias na minha vida. Sou eu que tenho que tomar decisões para tratar o meu próprio coração. Muitas vezes, o que acontece nos meios cristãos hoje é que os cristãos eles deixaram de ser a comunidade diferente da sua cidade para serem apenas aqueles canalhas assumidos e confessos, que não mudam de vida. E é curioso, afinal de contas, por que a nossa vida, na nossa vida, o perdão de Deus é capaz a graça de Deus é capaz de me perdoar o pecado, mas não é capaz essa graça de me tratar do pecado? Que graça é essa? Que graça é essa? Que não me trata do pecado. Ah, Deus me entende. Sim, Deus entende. Ah, Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa. A graça dele é isso, mas a graça dele também atua te tratando do teu pecado. Então a vida de santidade tem a minha participação, e é isso que ele vai dizer no verso 11 ao 18. Olha o que ele vai começar dizendo. Visto que todas essas coisas vão ser assim, desfeitas, ou seja, o mundo vai passar, esses céus vão ser desfeitos da forma que essa terra será desfeita da forma que será refeita. Visto que tudo isso acontecer, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A ideia aqui dele era, olha, viva uma vida de constante santidade. O povo, o mundo, precisa de uma comunidade de santos dentro dele. E a ideia dele é dizer, olha, o procedimento de vocês e a piedade, a ideia era, olha, vocês precisam viver em constante vigília, sabendo que a qualquer momento Jesus pode voltar. O procedimento de vocês, a piedade de vocês, a ideia, o procedimento aí, queridos, é comportamento mesmo. O comportamento de vocês tem que ser diferente. E por que comportamento? Justamente porque o cristão ele tem que ser santo e no seu procedimento parecer santo. Não adianta dizer que é santo e no procedimento não parecer santo. E aí ele vai dizer a outra área, olha, a sua piedade, a ideia da piedade é você tem que se curvar diante de Deus. Você tem que se humilhar diante de Deus. Esse é o procedimento principal da santidade. Aí ele vai dizer no verso 14, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos. Olha a palavra de novo, ativa. Quem que empenha? Deus é que me empenha? Não. Eu que me empenho para seres achados em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, se esforce por viver uma vida santa. Se esforce por abandonar seus próprios prazeres. Se esforce por viver uma vida reta, segundo a reta justiça de Deus.
Ou seja, o procedimento nosso precisa ser transformador. Precisa ser transformador. Transformado e que as pessoas percebam isso. Verso 15 vai nos dizer, dessa salvação, a ideia era, olha, a vida nossa, ela tem que ser aprofundada no estudo da palavra e para não deixarmos nos enganar por falsos cristãos ou falsos ensinos, que é o que ele vai dizer do verso 15 ao 17, quando ele diz assim, olha, tende por vossa salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Nós precisamos viver em santidade, porque nos últimos dias vão ter pessoas deturpando a própria verdade da palavra. Por isso que ele vai encerrar lá no final dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. A ideia da graça ele não está desassociando a graça do conhecimento, ele está dizendo o conhecimento, nós precisamos crescer de forma integral, entendendo o que Deus fez em nós e respondendo isso, conhecendo mais de Deus, se dedicando mais na presença de Deus. A ideia de Paulo, de Pedro, era dizer assim, olha irmãos, vocês precisam tomar uma decisão de viver dirigido pela graça e pelo conhecimento do Deus que vocês servem. Você precisa conhecer essa graça, você precisa conhecer essa graça transformadora que te perdoa, que te muda, que te transforma. E isso precisa fazer sentido para a tua vida. Não adianta nada você falar que eu frequento a igreja, eu vou na igreja aos domingos, eu estudo, eu ligo na hora do culto e assisto da minha casa. Não é isso. Não é para isso só que Jesus te chamou. Jesus te chamou para viver uma vida de santidade com Ele, de expressão da glória dEle. E por isso eu gostaria de fazer as seguintes aplicações para você. Nos últimos dias, nós estamos neles. E nesses últimos dias, o número de pessoas que questionarão a existência de Deus e de um propósito maior do universo aumentará. E isso não pode desanimar você. E isso não pode acovardar você de defender a fé no Senhor Jesus. Naquele tempo já existia isso. E quanto mais aparecerem pessoas esnobando da fé em Jesus, mais próximo está o seu retorno. Se alegre, não se entristeça ou se acovarde. Segundo, você precisa urgentemente fortalecer a sua convicção da volta de Jesus e que ela é uma verdade. Viva a vida se preparando para o grande encontro com Jesus. Vai devolver o troco no mercado, pensando, Jesus está voltando. Eu quero expressar a glória desse Jesus através da minha vida. Ele me salvou. Estou com a minha família, dirigindo o meu carro. Jesus me salvou, Ele está voltando, pode ser a qualquer momento. Virá como um ladrão. Ninguém espera, simplesmente acontece. Viva a sua vida dirigida pelo grande retorno de Jesus. Não viva em função do milagre, da providência, da cura, da alegria momentânea, do prazer momentâneo. Viva dirigido pela graça de Jesus e pelo mover dele e sabendo que ele retornará para te buscar. E terceiro, nós precisamos ser mais do que apenas os canalhas confessos. Os canalhas que assumem seus pecados. A graça de Deus, ela é capaz de me perdoar, sim. Mas a graça de Deus também, ela é capaz de tratar os meus pecados, me levando por um caminho de santidade. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão presentes nesse momento e pedir, ó Deus amado, que o Senhor esteja dirigindo a nossa vida em função do seu retorno, Deus, em função da sua glória, em função da tua majestade, em função da tua manifestação final.
Também, ó Deus amado, eu te peço, venha, ó Deus amado, ao coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo nesse momento, que estão tendo dificuldades em tomar algumas decisões, de cortar na carne muita coisa, de virar as costas para pecados e voltar a face para o Senhor. Que o Senhor fortaleça esses aspectos de santidade na vida dessas pessoas, Deus. E que em nome de Jesus, uma